apenas 5 anos, o Brasil sofreu graves prejuízos em razão de um surto de febre aftosa que provocou embargos de vários países à exportação da carne bovina. Agora, a fiscalização sanitária do setor agropecuário pode ser outra vez prejudicada em razão do corte de 100 milhões em seu orçamento. Preocupado com o problema e com a possível volta de doenças na agricultura e na pecuária, o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, está aqui conosco para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, deputado. Parabéns pela eleição. Obrigado. Prazer enorme estar aqui contigo e com os nossos telespectadores. Muito obrigado. O senhor tem um projeto de trazer uma experiência bem-sucedida no Rio Grande do Sul, que é a criação de um fundo para a saúde sanitária no país. Explica para a gente como é que funciona esse processo lá no Rio Grande do Sul. Nós já estamos discutindo isso com o Ministério da Agricultura, já tivemos uma reunião com os técnicos, o secretário Jardim, né, e também com o Luiz Carlos Oliveira, que é o diretor do DIPOA, né, que são os responsáveis pela área sanitária do Ministério, desta experiência que realmente lá no Rio Grande do Sul tem funcionado e hoje é quem financia as principais ações de defesa agropecuária. Esse corte que você se refere, ele é, mesmo se não houvesse, o recurso que o Brasil dispõe para a defesa é muito pequeno. Ele é completamente insuficiente se você vai comparar o potencial que nós temos na nossa produção animal. É o maior produtor de carne do mundo. É o maior produtor e agora com mercados aí se ampliando, como é o caso do mercado chinês, nessa missão que a presidente Dilma está fazendo lá na China. Eu, quando presidi a Comissão da Agricultura lá do Estado, eu saí daqui do Ministério da Agricultura, eu fui com muita honra assessor do ministro Pratini de Moraes, e naquele episódio da aftosa de 2001, nós tínhamos lá um fundo estadual de defesa sanitária, cujo recurso caía tudo no caixa único do governo, e na hora que precisava para fazer a indenização do produtor, não havia o recurso. E isto é uma realidade dos caixas de todos os estados. Esse surto aconteceu em 2005 de novo, né? Outro 2005, problema. aí mais voltado aí ao Paraná e ao Centro-Oeste, né? Mas esse foi ainda lá no Rio Grande do Sul. E nós entendíamos que não podíamos ter apenas para indenizar e não ter o dinheiro. Então eu trabalhei toda uma articulação junto ao governo que criou, na verdade, uma parceria público-privada. É uma parceria público-privada administrada pelas cadeias produtivas do leite, de aves, de suíno, enfim, da pecuária, né, e que tem, obrigatoriamente, por lei, 50% do seu orçamento que ser gasto em defesa. E é com isso que nós estamos lá aparelhando todas as nossas inspetorias e que eu entendo que no modelo que nós temos, há 8 anos o Rio Grande do Sul não consegue receber o dinheiro do Ministério por questões burocráticas de prestação de contas, precisa de liminar para receber esse recurso. E nós tivemos este ano, há 15 dias atrás, mais uma edição da COSALFA, que é o Conselho Sul-Americano de Combate à Febre Aftosa aqui no Brasil. E cada vez que a gente discute a integração do combate à febre aftosa, não adianta nós termos a teoria se na prática não há o recurso. E nós deixamos de ter mercados, né? O mercado chinês mesmo teve um momento lá que, por uma questão sanitária, todos lembram do grão vermelho, que foi um episódio que lá em 2004... Nós tivemos agora uma grande vitória na China com a viagem da presidente. Exatamente, mas a barreira... Em relação à carne suína, não é isso? Claro, como falei anteriormente, mas lembrando que foi uma barreira não tarifária, ou seja, uma barreira sanitária, que no meu ponto de vista é o principal nome das barreiras comerciais do mundo hoje. E nós sabemos que já tem Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, os fundos estaduais, e nós poderíamos ou deveríamos criar um fundo nacional para que, inclusive, o repasse desses recursos, que já não são muitos, mas que têm dificuldade para chegar, pudesse chegar fundo a fundo, como se discute aí o repasse das verbas para as catástrofes climáticas, nós teríamos essa discussão da sanidade com agilidade para o recurso chegar nos estados. E eu também estou apresentando um projeto de lei, já há na mesma linha de um outro parlamentar aqui, o deputado Giroto, que nós tenhamos a obrigatoriedade da execução orçamentária dos recursos previstos para a sanidade. Como nós temos os recursos da saúde obrigatórios, da educação, nós termos isso porque tratar de sanidade é mercado, mas também é saúde pública. Então, esta proposta está sendo avaliada lá dentro do Ministério da Agricultura. A gente sabe que há um longo envolvimento a ser feito, muitos estados não têm esse fundo, portanto, o Ministério da Agricultura teria que ser fomentador. Mas esse orçamento seria formado como? Seria nesse parte projeto do recurso público, que já é previsto, mas que é insuficiente e agora ainda cortado. Teria que aumentar esse recurso. Nós temos no Rio Grande do Sul uma taxa, é uma pequena taxa, que é cobrada do produtor.
a cada animal vendido, a cada litro de leite vendido, tem um valor que hoje eu não saberia te dizer atualizado qual é o valor que estaria disponibilizado, mas na pecuária, cada boi, tanto a indústria até o final do ano pagava 34 centavos e o produtor 34 centavos, que ia para o fundo, mas em conta separada, ou seja, o recurso da pecuária, quem gere são as entidades da pecuária, né, que por convênio repassariam este dinheiro, que é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, para o governo, nas secretarias, executar as ações. E não há risco, portanto, do produtor perder o mercado. Hoje nós temos fragilidade nas estruturas. Ele coopera, mas ele também não vai mais enfrentar essa insegurança. Porque ele mesmo que ele se vive garante. hoje. Quer dizer, então nós temos toda uma discussão para fazer com as entidades, né? Não é uma coisa de uma hora para outra. Mas nós já no início do mandato provocamos isso. Este projeto que obriga a execução dos recursos já tramita aqui na casa, né? Para que a gente tenha como prioridade a sanidade. Não pode mais o país, com o potencial que tem o nosso, nós deixarmos de ter sanidade como marketing. Eu uso o exemplo lá da Nova Zelândia. Nova Zelândia é uma pequena ilha, né, e que hoje é o maior produtor de leite do Brasil. Não somos nós, brasileiros, o maior produtor de leite do Brasil. E como é que a Nova Zelândia avançou? Usando a genética e usando a sanidade como marketing. E nós temos tudo para fazer. Nós temos boi a pasto, que é uma característica importante. Com nível nacional, poderia... Claro, ter esse marketing para o Brasil. E ampliar os mercados. Eu dou um exemplo lá do Rio Grande do Sul. Uruguai e Rio Grande do Sul têm o mesmo status sanitário, né? Por que o Uruguai pode vender a carne para os Estados Unidos e nós não? É uma barreira comercial. Então, quanto mais a gente priorizar, mais renda nós vamos ter para o produtor, mas para a economia brasileira, que é sustentada pelo superávit na balança gerado pelo agronegócio. Deputado, agora nosso tempo é meio curto, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses embargos que o país tem enfrentado, tanto do México, países como os Estados Unidos, a própria União Europeia. O próprio Japão. Qual é o fundo? Isso é falta de sanidade, de saúde animal no país? Não que não tenhamos, né? Mas as deficiências estruturais podem ser usadas contra nós. Eu dou o maior exemplo ainda em 2005, quando nós tivemos um embargo da Comunidade Europeia para os frigoríficos nossos aqui, né, usando um argumento sanitário. O presidente da BIEC, à época, era o ex-ministro Pratini, com quem eu trabalhei, e nós estávamos aqui já tendo queda no preço, porque o reflexo é imediato. Fechou o mercado, o produtor é que paga a conta. Né? E aí nós estivemos lá na GoFood, que é a terceira maior feira de alimentação do mundo, e o ministro, através da BIEC, organizou um churrasco na beira do Golfo de Omã. Né? E aquilo foi, para mim, uma enorme experiência. Quando o mercado europeu percebeu que a nossa carne não perdia nenhum mercado pela atitude deles, voltou a comprar. O Brasil é irreversível o crescimento na produção de alimentos. Então, tudo que os outros países que não conseguem competir conosco, que já não conseguem mais colocar subsídios econômicos em cima da sua produção para poder competir, né, eles vão usar toda a nossa fragilidade estrutural, que não significa que nós não tenhamos qualidade sanitária. Temos. Mas nós temos uma deficiência da estrutura que nos põe em risco e isso acaba sendo uma barreira importantíssima para países que não competem mais conosco. E eles usam isso como uma barreira comercial. Na verdade, é uma barreira... Ou seja, isso é um projeto fundamental, estrutural para o Brasil. Agora, para a gente encerrar, aonde está esse projeto? Em que ponto está? Bom, ele vem para o Congresso? Ele já está formatado, mas eu penso que o mais importante, antes de eu protocolar, o outro, aquele da aplicação obrigatória das leis, já tramita aqui. 2 projetos, o meu e do deputado Giroto. Né? No entanto, este outro ele já está formatado, mas antes de protocolar, eu considero importante uma construção política que envolva, né, a Confederação Nacional de Pecuária de Corte, a CONTAG, a CNA, o Ministério, para quando ele começar a tramitar na Câmara, ele já esteja alinhado e a gente consiga avançar e aprovar com maior celeridade. Deputado, eu lhe agradeço a presença e desejo sucesso nesse projeto pela importância que ele tem para o país e volte outras vezes no Palavra Aberta. Bem, muito obrigado, um prazer enorme e um grande abraço aos telespectadores. E você que está em casa, muito obrigada pela audiência e até uma próxima edição do Palavra Aberta.